Olá, nós somos o Grupo Híbridos e vamos lhe apresentar a terceira prévia de nosso projeto. A Híbridos consiste em difundir a utilização de veículos comerciais movidos a etanol através de tecnologia híbrida. Nossa estrutura organizacional está subdividida conforme nosso organograma, sob orientação do mestre Kleber William Gomes e coordenação do mestre Marco Antônio Barreto. Esta apresentação abrangerá os 27 tópicos conforme nossa agenda. Nosso trabalho se desenvolveu devido ao transporte de carga representar 4,3% do PIB brasileiro, e dentro de todos os modais de transporte que temos em prática no país, cerca de 76% da movimentação é feita por rodovias. Isso se deve à grande malha rodoviária que temos em nosso território, cerca de 1,56 milhão de quilômetros. Essa estrutura gera cerca de 1,7 milhão de empregos em 159 mil empresas atuantes. No último ano, foram vendidos cerca de 100 mil caminhões e hoje temos 2 milhões de veículos comerciais em atividade no país. Nós olhamos os últimos anos de venda e enxergamos que a linha de caminhões semi-pesados é uma categoria com venda expressiva no país, sendo essa a escolhida para enquadrarmos nosso projeto. Dentro de uma operação rodoviária, o maior custo é referente ao combustível e o diesel representa 90% dessa utilização. Isso nos leva a pensar em uma nova saída energética para um futuro mais limpo e eficiente. Seguindo esse raciocínio, nosso projeto estará preparado para os limites de emissões de acordo com o Proconv. Ainda pensando no futuro, temos a inutilização programada do diesel e da gasolina como tendência. Nosso projeto explora novas fontes de energia acompanhando os trending topics mundiais. Com isso, temos o desafio de adequar a utilização dos combustíveis da melhor forma possível, contornando as particularidades de cada um. Implementando os 5 porquês, chegamos à conclusão da escolha do caminhão a etanol como base de projeto, que nos levou ao nosso problema, aumentar a autonomia do caminhão a etanol. Sendo assim, nosso propósito é de desenvolver uma solução para melhorar a autonomia dos caminhões movidos a etanol. Isso porque acreditamos que a utilização de combustíveis renováveis é essencial para um futuro sustentável e podemos desenvolver uma tecnologia que proporcione uma autonomia equivalente ou superior ao diesel, produzindo propulsores movidos integralmente a combustíveis renováveis. A viabilidade econômica do projeto se dá no interesse de uma maior eficiência de veículos comerciais, reduzindo assim os custos de operação. É importante ressaltar que nosso projeto atende às principais normas relacionadas à utilização dos combustíveis alternativos em veículos comerciais. Resumindo, nossos requisitos de projeto ficaram da seguinte maneira. Nossos stakeholders são o governo, investidores, transportadoras, caminhoneiros autônomos, OEMs, montadoras, a própria instituição FEI e especialistas da área. Nosso benchmark foi baseado nos produtos já lançados no mercado. Cada um contribuiu com dados de sua tecnologia embarcada. Esta análise nos levou aos designs das soluções que poderiam ser empregadas em nosso projeto: motor a combustão movido a etanol, a injeção de gás simultânea com proporção sob demanda, um propulsor elétrico auxiliando em condições extremas, células de hidrogênio que não serão utilizadas devido ao baixo desenvolvimento atual e custo, e por fim, a solução que mais se aproxima ao nosso sistema a combustão. Utilizando uma matriz de decisão, chegamos ao design mais adequado para prosseguir com o projeto. Com o design escolhido, representamos o funcionamento de cada ciclo no storyboard a seguir. No ciclo a combustão, é solicitada a potência no pedal do acelerador. Essa informação é passada à unidade de controle que gere o funcionamento dos injetores, permitindo a entrada de combustível à câmara de combustão. Essa potência e torque gerados são transmitidos à transmissão, ao power split, ao cardan e finalmente à roda, propelindo o veículo. No ciclo híbrido, numa condição mais severa de solicitação de potência, essa informação é passada à unidade de controle que gere o funcionamento dos injetores e da máquina elétrica. Em paralelo, o conjunto transmite potência e torque à transmissão, ao power split, ao cardan e finalmente à roda, propelindo o veículo. Nesse caso, a máquina elétrica entra como um suporte ao motor a combustão. O ciclo regenerativo opera apenas em solicitações de frenagem. O acionamento do pedal de freio gera informações que alimentam a unidade de controle, o que aciona o inversor, fazendo com que a máquina elétrica recarregue a bateria do veículo. No diagrama de fronteira, relacionamos os principais componentes do sistema com suas interfaces. Com eles, enxergamos de maneira primitiva a distribuição desses componentes pelo chassis do veículo e o fluxo de energia. Com a engenharia reversa, listamos os componentes para termos todas as informações de peso e dimensões.
sabendo assim onde implementá-los e quanto de massa seria adicionado ao veículo. Aproveitando os dados da engenharia reversa, elaboramos a tabela de componentes que usaremos como base de dados do fluxograma do FAST. Tendo o fluxograma estruturado, conseguimos montar um plano de atuação do sistema. Isso nos ajuda a ter uma visão macro do que possa ocorrer com o sistema e como reagir. Para identificarmos tudo que influencia no funcionamento do sistema, utilizamos o diagrama P. Simplificando, colocamos as entradas e saídas, os fatores de controle, fatores extrínsecos e possíveis erros que possam ocorrer. Nosso target é conseguir um aumento de 82% da autonomia do caminhão movido a etanol. Para chegarmos nesse valor, comparamos os dados de um caminhão diesel com torque e potência semelhante e constatamos que com este target igualaríamos as autonomias dos caminhões, o que seria, a princípio, satisfatório. No cálculo de melhoria, traçamos a estratégia da seguinte forma: delimitamos uma rota específica de operação e determinamos o quanto de potência e torque a máquina elétrica supostamente deveria entregar ao conjunto a combustão. Posteriormente, utilizamos o software AVL Cruise para simular este dimensionamento e calibrar o modelo de forma a termos a melhor estratégia para chegarmos ao target estipulado. Iniciando os estudos do FEMEA, utilizamos o diagrama de blocos para encontrar interfaces críticas entre os componentes que compõem o sistema. No FEMEA, fizemos as análises de falha para cada componente e chegamos em alguns itens que tiveram um número de prioridade de risco muito alto. Nestes itens, sugerimos as ações a serem tomadas para que o risco de falha seja menor. Com essa ferramenta, conseguimos mitigar as possíveis falhas de projeto, aumentando a satisfação do cliente e confiabilidade do produto. Adotamos a metodologia Scamper para aguçar nossa capacidade criativa e ver de um outro ponto de vista nossas decisões, ajudando no desenvolvimento do projeto, sendo elas a substituição da utilização de somente um combustível por dois, a combinação de etanol com GNV mais o sistema regenerativo para a propulsão elétrica, a adaptação do coletor de admissão para receber as novas válvulas injetoras de gás e adaptar o eixo cardan para acoplamento do motor elétrico, modificar os parâmetros de gerenciamento do motor, avanço de ignição e tempo de injeção de combustível, pensar em outros usos como utilizar a tecnologia em veículos urbanos, ônibus e motores estacionários, geradores e empilhadeiras, a eliminação da parcela de emissão de particulados, bem como a dependência de uma fonte de combustível e também de um único meio de propulsão. E, por fim, a reversão de energia dissipada de frenagem em energia útil. Com o mesmo objetivo, a utilização do quadro morfológico nos permite enxergar a entrega do mesmo objetivo por maneiras diferentes de execução. Com todos esses dados, podemos demonstrar as vantagens e desvantagens do nosso projeto, sendo as vantagens a maior autonomia, fonte de energia limpa, menor emissão de CO2, menor dependência de uma única fonte de energia e redução de ruídos. E as desvantagens é a complexidade do sistema, a manutenção, o peso total, a capacidade de armazenamento limitado e o tempo de carregamento. Utilizamos a metodologia Voice de inovação para consolidar nossa proposta híbrida. Com ela, utilizamos das ferramentas de contradição e take both. Traçamos os objetivos e construímos o triângulo da inovação. Ao desafiá-lo, chegamos em nossa frase paradoxal: como aumentar a autonomia, diminuindo o consumo de combustível, diminuindo a capacidade de carga de combustível? Isso nos gera um pensamento lateral e lógico. Dele, concluímos nossa proposta, que ao diminuir toda a capacidade de carga do combustível, extrapolamos ao ponto de não existir mais essa opção e chegamos à conclusão da necessidade da adição de novas fontes de energia. Neste tópico, mostraremos representativamente o caminhão montado com os sistemas embarcados. Temos nesta vista os cilindros de gás, os tanques de etanol e a caixa de baterias. Aqui podemos identificar a transmissão junto do Power Split Device, o motor elétrico e o inversor de frequências. Neste vídeo, mostramos a maneira que foram instalados os injetores de gás e o ciclo a combustão em funcionamento. Notem que nos preocupamos em posicionar o injetor em ângulo, a fim de propiciar uma melhor homogeneização da mistura e preparação para a queima. Aqui temos nosso sistema combustão representado por completo.
seguir, temos os modos de rodagem e atuação dos sistemas em animação. Elas são o seguinte: combustão, modo elétrico, modo híbrido paralelo e o modo regenerativo. Aqui temos o caminhão renderizado com o nosso sistema embarcado. A simulação do motor foi realizada separadamente ao caminhão. Foi determinado dessa maneira para termos a informação da influência da mistura de combustível em si e como se comportaria o consumo, torque e potência em diferentes proporções de aplicação dos combustíveis. Com a ajuda do software AVL Boost de simulação, inserimos os dados de um motor estacionário Perkins, modelo 1100, série 1104A4. Infelizmente, não pudemos modelar o motor base do projeto, por falta de informações. Muitas dessas informações necessárias para a simulação são confidenciais do fabricante. Ao modelar este motor no software e simular, extraímos as curvas de torque e potência muito próximas ao especificado pelo fabricante. Desse modo, conseguimos validar nosso modelo. Nessa simulação, tivemos a preocupação de entender o comportamento do motor e o consumo de combustível perante a mistura de etanol e gás injetado. Traçamos 10 estratégias de proporção e simulamos, extraindo 3 gráficos de cada uma delas. Com estes dados, conseguiríamos enxergar qual seria a proporção ideal para a utilização. Vale evidenciar que nas simulações com etanol e gás, alteramos a taxa de compressão do motor original para uma taxa mais elevada, igual ao motor base a etanol. Com os resultados extraídos dos gráficos, pudemos notar que ao adicionar gás à mistura, melhora a autonomia e performance do motor. Contudo, ao avaliar as quantidades em massa de cada combustível, tivemos que limitar a utilização do gás devido ao seu grande volume e dificuldade de estocagem, chegando à conclusão que o melhor cenário estratégico seria aplicar uma mistura com 70% de etanol e 30% de gás. Para a verificação do desempenho do conjunto elétrico, foi utilizado o software de simulação AVL Cruise. As premissas para essa simulação foram utilizar os modelos default de caminhão e esquema elétrico disponibilizados pelo software, pois não há como termos as informações necessárias para a simulação do caminhão base. Estas são sigilosas e não fornecidas pelo fabricante. Para a simulação, utilizamos o pack de bateria e motor dimensionados e parametrizamos o ciclo de condução conforme a FTP75, chegando a resultados de distância percorrida e carga de bateria. O dimensionamento do motor elétrico foi feito baseando-se no motor a combustão. Procuramos um motor capaz de entregar uma potência e torque aproximados. A marca utilizada foi escolhida devido à qualidade do produto e grande disponibilidade de informações cedidas pelo fabricante. Da mesma maneira, escolhemos as células de bateria. A quantidade delas foi de acordo com a potência demandada pelo motor elétrico, com o coeficiente de segurança devido à aplicação ser em um caminhão. Esses componentes são da mesma fabricante que o Fórmula FE elétrico usa. Esse é o modelo que foi criado no AVL Cruise para a realização das simulações. Nele constatamos o que foi considerado no veículo para rodar as simulações, como motor elétrico, pack de baterias e final drive. Selecionamos o modelo com características mais próximas ao caminhão base de estudo. De acordo com as nossas simulações, o caminhão com o conjunto elétrico proposto tem a capacidade de concluir o percurso estipulado pela normativa FTP75 com apenas 20,71% da capacidade de energia disponível no pack de bateria. Este percurso tem um curso de 17,7 km aproximadamente e possui uma série de manobras a serem executadas pelo caminhão, como paradas, acelerações e frenagens, simulando um trajeto real. A partir desses resultados, chegamos numa autonomia de 82 km utilizando 100% do conjunto elétrico. Os tempos de recarga dos packs de bateria, tanto no modo plug-in como na regeneração com energia de frenagem. Após as simulações e cálculos, tivemos a superação de nosso target pré-estabelecido em 2%, aumentando a autonomia em 84%. Estas são nossas estimativas de custo para a realização e execução do projeto. Este é nosso cronograma de organização e execução do projeto. Não deixe de visitar nosso site, por lá você mantém contato conosco e fica por dentro da programação de nossa Expo Virtual. Nosso Business Model Canvas e referências bibliográficas podem ser analisados em nossa apresentação completa anexada a esta apresentação.
Nós do Grupo Híbridos agradecemos a atenção.